Está no ar mais uma aula de boteco. Sou o professor Basílio do canal Historiando. Professor Parada, ensino Ciências e Biologia. Hoje a gente vai trabalhar de um tema relevante para os vestibulares, que é um tema sobre cidade. Aí você deve estar aí em casa com uma baita inveja da nossa cerveja, perguntando, pô, cidade? Como assim cidade? Toda a treta que nós estamos vivendo hoje, em qualquer esfera, na esfera política, econômica, social, ambiental, absolutamente tudo acontece no espaço da cidade. Se você fizer um retrospecto, você vai parar para pensar na história. O que é a cidade antiga? A cidade antiga é o espaço do encontro, da diversidade, é o espaço da política. A cidade medieval é a cidade do ritual, é a cidade, valeu. A cidade medieval é o espaço da religião, é o espaço das festividades. A cidade moderna é o espaço do absolutismo, o simbólico do poder. Mas na história da humanidade, a cidade, por mais importante que fosse, sempre foi dependente do mundo rural, para a produção de alimentos. A cidade não era a questão econômica daquela sociedade, não estava na cidade. Até a Revolução Industrial. A Revolução Industrial muda absolutamente tudo. Pela primeira vez, a cidade é mais importante do que campo. Pela primeira vez, a cidade é o espaço da produção da riqueza. Não só o espaço da política, mas o espaço da economia também. E a cidade vai crescendo progressivamente. Com a Revolução Industrial, pela primeira vez na história da humanidade, a maior parte da população não vive no campo, vive na cidade. Isso significa treta, conflito. É um pouco disso que a gente está pensando em falar hoje. Isso é muito interessante quando a gente pensa, somos aqui de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, moramos aqui na cidade de São Paulo, e pensar um pouco sobre a fundação da cidade de São Paulo. A cidade como um todo, ela sempre foi muito dependente, e historicamente, né, com a chegada dos jesuítas, aqui a gente já se produzia então uma ideia de mercadoria, e a circulação da mercadoria se dava a partir dos rios, pensando que São Paulo tem aproximadamente 300 rios, né, abastecendo a cidade. Todo o escoamento da mercadoria se dava a partir desses rios. Temos aí os principais rios, como o rio Tamanduateí, a gente tem o rio Anhangabaú, o rio Tietê, enfim, N rios que abastecem toda a cidade, né? Enfim, pensando então do ponto de vista do escoamento, da circulação da mercadoria, ela se dava especificamente, exclusivamente, mediante aos rios. Tipo assim, o rio não era só o espaço da bosta como é hoje. O rio era o espaço do transporte, o rio era o espaço da alimentação, o rio era o espaço do lazer. Sabe quando você vai comprar muamba na 25 de março? Você desce a ladeira Porto Geral. Você pensa, pô, mas que nome idiota, quem põe o nome da rua? O nome Porto Geral porque ali havia um porto, o principal porto do centro de São Paulo, que até meados da metade para o final do século XIX é que aquele porto foi desativado. Por causa desse processo aí. Muito interessante, o porto aí da ladeira Porto Geral, ele se dava a partir do rio Tamanduateí, que hoje se encontra canalizado na frente do mercado municipal. Então se já foi ali no mercado municipal de São Paulo, à frente do mercado a gente tem o rio, né? O rio Tamanduateí que está canalizado, que era justamente o rio que chegava à ladeira de Porto Geral, que era justamente o escoamento, né? A circulação da mercadoria que se dava nessa situação, nessa região. Entretanto, com a chegada dos jesuítas e posteriormente com a Revolução Industrial, colocada pelo professor Basílio, a gente tem a construção da highway, né, que seria as ferrovias chegando na cidade de São Paulo, né, para o escoamento da mercadoria e em crescimento do café, né? Então, se você for discutir aí a mercadoria café, ela se desenvolve nesse período. Em 1860, ela inicia a sua produção, né, da própria ferrovia, e ela se dá a inauguração em 1867. Show de bola. A partir disso, isso vai ser um ponto fundamental num projeto, um grande projeto, que é a perda do lastro, a perda da relação com a própria natureza. O que seria de muito interessante é pensar que a própria ferrovia, ela se dá, a sua construção se dá para que a gente consiga, de uma certa forma, aumentar a velocidade da própria mercadoria. Se a gente está fazendo um processo de aumento da velocidade, né, aceleração da velocidade da mercadoria, da circulação da mercadoria, logo a gente para de pensar no processo de escoamento a partir do rio. O rio passa a ser um problema e não mais uma solução no processo de escoamento da mercadoria. Se a gente consegue agora levar, mediante a ferrovia, a Santos, toda a mercadoria, seria muito mais rápido do que levar mediante aos barquinhos, né, que estariam nesses rios. E aí a gente muda completamente a relação com a natureza.
Porque o rio passa a ser um grande problema e não mais uma solução de escoamento da mercadoria. O que vai acontecer? Vai acontecer processos de canalização desses rios. Então projetos que a gente consiga fazer o quê? Excluir o rio da própria cidade. Mas a gente não está falando de 1, 2 rios. A gente está falando de cerca de 300 rios que abastecem a porra da cidade de São Paulo. Então perceba. E além disso tudo, todos os dejetos, todas as merdas produzidas por todos esses seres humanos que aqui viviam... A merda sua, minha, de todo mundo. Mijo, merda, lixo, a porra toda, tá sendo jogada no rio. O que vai acontecer? Projetos de canalização do rio. E quanto a gente canaliza o rio, a gente aumenta a circulação da mercadoria, além do escoamento, dos dejetos serem jogados cada vez mais distantes mediante ao rio. Bota num cano e joga a merda pra longe da gente. E aí, a gente precisa parar pra pensar que esse mundo moderno, industrial, urbano, esse mundo do progresso, da civilização, ele é constituído por duas coisas fundamentais. Primeiro, a ideia do indivíduo. O que é o indivíduo? O indivíduo é o ser sozinho, no meio da multidão. É a pessoa no isolamento completo, é o proprietário de si mesmo. É aquela pessoa que está no metrô, que está no busão, que não conhece o outro, não tem laços de sociabilidade. É um indivíduo, sozinho, isolado no mundo. Ao mesmo tempo, a ideia da mercadoria. Esse próprio indivíduo é mercadoria, ele vende sua força de trabalho. A cidade moderna é constituída disso, por pessoas estranhas. Não existe laço de sociabilidade, não existe união, não existe absolutamente nada. E tudo na cidade se torna mercadoria, os rios se tornam mercadoria e a moradia se torna mercadoria. Com o processo de crescimento da cidade, as áreas centrais elas começam a ficar muito valorizadas. É lá que você tem asfalto, é lá que você tem saneamento básico, é lá que você tem iluminação, é lá que você tem todos os elementos fundamentais para a vida moderna. Então as regiões centrais começam a ficar caras, você começa a ter um processo de especulação. Em outras palavras, e anota esse conceito, você tem um processo de gentrificação. O bagulho vai ficando tão caro, mas tão caro, que você não consegue comprar um pãozinho na padaria. Você parar pra pensar, tipo, desde quando você é moleque, quanto que custa o pãozinho? Quanto que custa hoje? Pensa quantas famílias ao seu redor não podem mais comprar pão, porque o pão tá caro. Isso é gentrificação, um processo de encarecimento que vai expulsando as pessoas. E essas pessoas que estão sendo expulsas vão morar onde? Vão morar nas periferias. Vão morar em regiões afastadas do centro, ou seja, afastadas de qualquer equipamento público, afastadas do trabalho, necessitando pegar horas e horas de transporte público quando o transporte público existe. Nessas periferias você não tem nada, nem o equipamento público, e além disso elas estão localizadas aonde? Em áreas de risco, em áreas de mananciais. Essas pessoas estão ocupando que regiões? As regiões das várzeas dos rios. Região que tem inundação, que tem alagamento quando chove. Essa é a situação. É importante a gente parar para pensar que a cidade vai se tornar um espaço da circulação e não um espaço da permanência. Isso é muito interessante porque a gente não pode também só olhar para a cidade enquanto um ambiente urbano, que a gente também tem a produção de toda a nossa comida é feita no ambiente rural. Então se você parar para pensar, então a gente vai pensar, porra, mas então é só no ambiente urbano que a gente tem a poluição ou a perda do lastro com a natureza? Não, senhor. Qual que é a brisa? Você pensar que o ambiente rural, ele tá também envenenado pelo processo da produção da própria mercadoria, que é uma mercadoria chamada de comida. Então a sua comida é trabalhada como ponto, como mercadoria. Não, eu tenho que interromper para perguntar um negócio. Sabe seu almoço hoje? Provavelmente você não fez, você não sabe fritar um ovo. Porque você perdeu a técnica, você perdeu o conhecimento de fritar um ovo, ou de fazer uma comida. Enfim, alguém fez sua comida, da onde veio essa comida? Quem produziu? De que forma? Quanto ela custou? Qual que é o significado disso? Quais são as tradições por trás disso? Aquilo é só uma cifra? A comida, a tradição, a cultura é só uma cifra? Esses são os valores? Quais são os valores? O valor é só uma cifra? Porque se for, que mundo desgraçado. Para pra pensar nisso. Esse é o indivíduo moderno, essa é a cidade moderna, a cidade mercadoria. Desculpa aí. Voltando a essa reflexão, né, em continuação à reflexão que o Basílio colocou, é muito louco a gente pensar que, mesmo a gente comendo ou pensando num alimento saudável, nem sempre ele é tão saudável quanto parece. Se a gente parar pra pensar a quantidade de veneno que o brasileiro come por ano, se você pensar em tomar, mas comendo, né, porque vai estar no seu alimento, né, no seu pratinho de todo dia, em média,
em média, estimado 7 litros ao ano de veneno que a gente toma por ano. Por ano. 7 litros de veneno. E aí, consequência disso tudo, a gente parar pra pensar na própria célula, vai ser impactos absurdos dentro do seu processo de mitose, meiose e N outros processos fisiológicos que você tem no seu corpo. Então, pensar o estímulo, a produção, uma indústria do câncer não é nenhuma loucura, porque a gente está produzindo câncer, colocando o nosso câncer no nosso alimento. E o elemento fundamental para você parar para pensar é que a cidade moderna e as grandes metrópoles, elas são constituídas por uma díade, ou seja, 2 pontos, o centro e a periferia. O centro, que é o lugar do investimento, que é o lugar da ocupação, da ocupação dos espaços públicos, é o lugar em que você tem equipamento, você tem teatro, você tem cinema, você tem parques, você tem escolas, você tem universidades, você tem iluminação, você tem saneamento básico, você tem qualidade de vida. E a periferia, que é uma região afastada e que ela é constituída pela ausência de absolutamente tudo. Essa oposição centro-periferia. Se você quiser entender mais, ouça Racionais MC, Raio X Brasil ou Holocausto Urbano, que os caras vão deschavar essa ideia para você conseguir entender pelo lado de lá da ponte. Além disso, uma coisa que é fundamental a gente parar para pensar é a questão do espaço público. Porque no mundo de mercadoria não existe público. No mundo de mercadoria, absolutamente tudo é privatizado. Até o espaço público é privatizado. E ele é privatizado de que forma? Pela degradação do que é público. Então, por exemplo, quando você tá aí com seus amigos, você quer dar um rolezinho, você vai pra onde? Você vai pra praça? Pra praça tem banco, tem árvore, mas é público. Você não vai pra praça. Você vai pra onde? Você vai pro shopping. O que é o shopping? Shopping não é público. Não é porque você pode entrar naquela desgraça lá que aquilo é público. Aquilo é privado. Aquilo é aberto para você para que você consuma naquele espaço. Ou seja, nós temos simbolicamente a migração da ocupação do espaço público para o espaço privado. Só que, por exemplo, se você tiver mal vestido ou tiver numa galera, vão falar que aquilo é rolezinho, você vai ser expulso do shopping. Para pra pensar como que é cabuloso o negócio. E além disso, o público começa a ser deteriorado, porque o público, que é o espaço de todos, começa a ser considerado como o espaço de ninguém. E aí então a cidade está cindida entre centro e periferia, entre público e privado. E no meio disso, as pessoas que estão ali enclausuradas nos seus condomínios, nos seus apartamentos e empreendimentos, começam a fazer o quê? A colocar muros, colocar grades e se encastelar, se proteger. Isso é o quê? Isso é uma arquitetura hostil. Se você for ver na região, na frente dos prédios, você tem muros, cercas elétricas, você tem pedras na beirada na beirada da entrada para que pessoas não possam sentar, para que pessoas não possam deitar. Ou seja, você tem uma arquitetura hostil que nega as pessoas. Essa ideia da pessoa e do espaço é uma ideia fundamental e que ela é agredida nessa sociedade e nessa cidade em que vivemos. A gente acredita que esse tema é um tema fundamental pro Enem, é fundamental para a sua reflexão enquanto cidadão. Mas você que está no desespero do vestibular, esse é um possível tema do vestibular. O vestibular vai abordar isso por quê? Porque a cidade está em convulsão, a cidade está em tensão, a cidade está em conflito. Aí você vai parar para pensar, nossa, minha cabeça está fritando. E aí? O Enem pede uma proposta de intervenção, o que eu falo? A gente vai aqui apontar alguns caminhos. Primeiro, valorizar a ocupação desse espaço público e a ressignificação. O espaço público ele não é o espaço de ninguém, mas ele é o espaço de todos. Para isso você precisa fazer o quê? Ocupar com arte e cultura, as praças, qualquer espaço público. Além disso, você tem que o quê? Valorizar o transporte público em detrimento do quê? Em detrimento do transporte individual. Aí você vai falar, valorizar busão? Sim, valorizar busão, em detrimento do quê? Do carro. Falar, pô, meu carro é confortável. Dane-se o seu conforto, sabe por quê? Porque se encher de carro, você mesmo não anda. Valorizar o transporte coletivo é fundamental para a coletividade, inclusive você. Isso é interessante falar também, que obviamente que a gente não está falando para que você abandone o transporte privado em detrimento de um público, sendo que o público é uma bosta, obviamente. A gente está pensando num processo ou um projeto no qual a gente consiga valorizar de fato o transporte público e que seja acessível de qualidade, obviamente. A ideia não é que a gente piore a qualidade de vida dos indivíduos. A gente tem que pensar num projeto que a gente consiga ter um transporte público suficiente para toda a população. Lembrando que, só perdão um pouquinho, desculpa aí. Lembrando que todo o processo de formação da própria cidade de São Paulo se deu a partir das rodovias. E essas rodovias dão vazão a
quem? A própria mercadoria. E em relação à venda do próprio carro, que é um mercado, entende? Em detrimento do transporte público. E o que é importante a gente parar pra pensar é que tem que existir para a vida ser saudável, para a vida em sociedade ser saudável, coisas que elas são direitos, e direitos não podem ser mercadorias. Por exemplo, a nossa Constituição é um princípio liberal, é um princípio do século XVIII, do Iluminismo. Esse mesmo Iluminismo que fala sobre a necessidade de se impor sobre a natureza. Esse mesmo Iluminismo fala sobre o direito de ir e vir. Só que para você garantir de fato o direito de ir e vir, você tem que garantir um transporte de qualidade. Direito não pode ser mercadoria. Direitos básicos, eles têm que ser garantidos. Para quê? Para que consigamos viver em sociedade. Isso é uma reflexão fundamental nos seus vestibulares, na sua redação e sobretudo no Enem, na proposta de intervenção. Outra intervenção que eu gostaria de falar, frisar, seria a necessidade, obviamente, de chegar a saneamento básico a toda a população. Coisa que não chega, de fato, né? E parece uma coisa assustadora. E a gente tá no século XXI, a gente tá falando saneamento básico. A sua bostinha sair da descarga e ir pra algum lugar. Não ficar ali na frente pra quando chover você ver sua bostinha de novo. Século XXI. Muita gente não tem isso. Essa é a realidade. Além do saneamento básico, o tratamento do próprio esgoto. A gente não trata o nosso próprio esgoto. A gente produz lixo e joga direto no rio. E pensa, o rio que a gente bebe água potável, água doce, a gente caga no próprio rio. Que porra que é essa? Uma hora a gente caga no rio e a gente vai vender a água, porque a gente vai precisar tratar essa água e vai cada vez mais ser mais cara. É um ciclo vicioso. A gente precisa tratar os dejetos produzidos. A merda produzida não pode mais ser jogada na água. Porque senão a merda vai ser a sua vida, a minha vida, a nossa vida em coletividade, em sociedade. Para além disso, a gente podia pensar em projetos, grandes projetos, nas próprias escolas públicas e privadas de educação ambiental. Mas educação ambiental que seja um pouco mais radical e não só fale da separação do lixo, que é necessária, vale ressaltar que é necessário, mas pensar a radicalização da educação ambiental. Por que se produz dessa forma? Como se produz e por que joga merda no próprio rio? E aí, antes de você tá falando, só vou chamar o MBL pra criticar o nosso amigo aqui, vou te explicar conceitualmente a etimologia radical. Tal como você aprende com o professor de matemática, radical é raiz. Então você ser radical significa você ir na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? A raiz do problema é a educação. A raiz do problema é você comprar de forma incessante e produzir lixo, que vai fazer o quê? Poluir a sua água, que você bebe, que nós bebemos. Acho que era isso, a gente precisava passar uma informação, não sei se o Basílio ainda tem mais alguma coisa a dizer. Não, eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Muito boa sorte pro Enem. Felizmente a gente vai brindar aqui de copo vazio, e a gente vai encerrar essa aula porque a nossa cerveja acabou, mas a gente deseja uma prova excelente para vocês. Professor Basílio, canal historiano. Professor Parada, ensino de Ciências e Biologia. Espero que você tenha uma excelente redação, um excelente final de ano. Isso aí, muito obrigado, valeu.